Oh, glória. Amém? Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Recriminação de duas cidades. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teria feito penitência, cobrindo-os de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te eleva até o céu, será precipitada até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras são do Evangelho do nosso pecado. Meu irmão, depois dessa noite linda que a gente teve vindo aqui, o Evangelho de hoje ele dá uma advertência forte. O Evangelho de hoje ele dá uma advertência pesada. O Evangelho de hoje ele dá para a gente um alerta forte. Então aqui Jesus ele está falando de duas cidades que teve o vigor, que teve a oportunidade, que teve o entendimento de ouvir o Evangelho, que ouviu a palavra, mas é como diz aquela palavra que não pôs em prática. Então Deus está falando, ai de ti, se tivesse um rigor que foi dado a vós, e tu, Cafarnaum, que se eleva até o céu. Então para nós hoje, aquilo que a gente deve lembrar, a palavra do salvo do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus fala assim, sem mim nada podereis fazer. E Jesus é aquele que pregou o próprio Evangelho, Jesus é aquele que anunciou a palavra, Jesus é aquele que nos apontou o caminho. E aqui o Evangelho, ele está nos mostrando de pessoas que já tinham ouvido, pessoas que já tinham visto, pessoas que já tinham participado do Evangelho de Cristo, mas não colocou em prática. A palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, porque para Deus não constitui por justo que ouve a lei, mas quem pratica a lei. O apóstolo São Paulo, ele vem trazer para cada um de nós uma reflexão semelhante àquilo do Evangelho. Para Deus não é justo quem ouve a lei, porque ouvir a palavra de Deus, muitos de nós escutamos, mas colocar em prática é o desafio. Colocar em prática é o chamado de Deus, colocar em prática é a verdade de Deus, colocar em prática é a vontade de Deus, e mais do que nunca é tempo de que se levante cristão, católico, batizado, que tenha desejo, que tenha coragem, que tenha dedicação, que tenha fôlego, que tenha fé para pagar o preço de uma vida santa diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, está chegando o tempo, o período de a gente fazer mais do que nunca uma verdadeira escolha. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do mundo. Ou eu amo a Deus, ou eu amo as coisas do mundo. E o Evangelho vai trazer esse tipo de advertência. Olha, eu sou de Cristo, olha, eu sou legionário, olha, eu sou do tempo dos homens, olha, eu sou pregador, eu sou missionário. Vive com aquilo que Deus tem te chamado. Vigiar e orar, porque a palavra do Evangelho fala não saber nem o dia e nem a hora. Deus vai trazer o Evangelho hoje, me dá uma advertência para que a gente possa ser fiel ao Evangelho, possa ser fiel ao chamado de Deus e possa ter um desejo de salvação fiel. Deus hoje ele deixa claro para cada um de nós que ele pregou o Evangelho e naquele lugar não deram ouvido, naquele lugar não deram atenção, naquele lugar deixaram para trás aquelas pessoas. O Evangelho fala que aquelas pessoas serão condenadas ao inferno, assim como fala o próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 30, que ali haverá choro e ranger de dentes. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, fala uma passagem muito importante. Vai dizer que Deus quer que todos nós nos salvemos pelo conhecimento da verdade. Deus quer que cada um de nós busquemos a salvação dele no conhecimento da verdade. O Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o profeta Oséias deixa para nós um alerta semelhante àquilo que a gente leu no Evangelho hoje.
versículo 6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, assim como que Deus quer que todos nós nos salvemos pelo conhecimento da verdade, a verdade não é uma palavra ao vento, a verdade é uma pessoa. O próprio Jesus, ele falou ali no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus falou: eu sou a verdade. Olha, se você está em busca de uma verdade, se você quer viver conforme a verdade, é viver conforme aquilo que Deus quer. Jesus criou a gente para o céu, Jesus criou a gente para a salvação. O apóstolo São Paulo vai falar assim: olhos humanos nunca viu, ouvidos nunca ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus criou um céu para cada um de nós, Deus criou um paraíso para cada um de nós. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos em vigília, é por isso que oramos, porque acreditamos nesse céu, temos esperança nesse céu. Como diz o Salmo 120: elevo os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É justamente porque a gente deseja esse céu, é justamente porque nós desejamos a salvação, é justamente porque a gente quer entrar nessa morada celeste, que hoje nós vamos colocar o ensinamento de Cristo em prática, como o apóstolo São Paulo falou: justo para Deus não é quem ouve, é quem põe em prática, e é as práticas do Evangelho que nos colocarão na salvação eterna. Porque o próprio Jesus fala ali no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, é o que Jesus fala: eu corrijo aqueles que eu amo. A correção vem de Deus, porque Deus nos ama, porque Deus quer o nosso bem, Deus ele quer nos fortalecer, Deus ele quer nos guiar, e o caminho para viver a vontade de Deus, e o caminho para se fortalecer com o amor de Deus, é pela vida de oração, é pelo sacramento, é buscando a Deus, porque não é confiando na nossa vontade humana, não é confiando na nossa vontade da carne, não é confiando que a gente é capaz, que a gente tem força humana. Não. No momento que a gente confia em nós mesmos, como se a gente tivesse força, capacidade, fortaleza por nós mesmos, nós já perdemos essa batalha. Mas quando a gente entende que precisamos de Jesus, que devemos amar a Jesus e buscar combater o bom combate da fé, como fala em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna para a qual foi chamado. Para combater o bom combate, o conquistar a vida eterna, Deus deixou as suas armas. Foi interessante quando começou esse tempo aqui, falando daquela passagem do apóstolo São Paulo, ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, fala: não são carnais as armas que lutamos. Vocês notaram? Nossas armas não são carnais. Nossas armas são espirituais. O rosário espiritual, a medalha milagrosa espiritual, o escapulário espiritual, a adoração a Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso vigor, é o nosso combustível espiritual para enfrentar o mundo lá fora. Porque é verdade uma coisa: você já está vendo o mundo como está. A cada dia que passa, lutarão para te tirar de Deus. A cada dia que passa, lutarão para esvaziar a nossa fé. Tentam sujar a nossa fé, tentam ofender os cristãos. É tempo de que se levantemos com propósito, com disposição, com coragem, com fé, com entrega, para que esse evangelho aqui seja para nós, por exemplo. É um evangelho duro, é um evangelho da verdade. O próprio Jesus colocou ali no Evangelho de São João, no capítulo 6, quem come minha carne, quem bebe meu sangue, terá a vida eterna. Nós fizemos aqui a comunhão espiritual. Se algum estado de vida de algum de vocês não permite comungar, não permite receber Jesus, é aquilo que se deve colocar na oração. Coloque no Santo Terço, coloque no Santo Rosário, coloque na oração, porque a oração alimenta a alma. Um grande padre da igreja, chamado São João Crisóstomo, ele fala assim: assim como o alimento alimenta a minha carne, a oração alimenta a nossa alma. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Santo Afonso Maria de Ligório, que é santo bispo e doutor da igreja, ele vai falar assim: quem reza se salva e quem não reza se condena. São João da Cruz, um grande doutor da igreja, ele vai falar assim: o homem em oração unido a Deus, e o demônio tem aquele homem como o próprio Deus. Mas São João Crisóstomo, ele repete uma outra passagem para a gente
São João Crisóstomo vai falar para a gente hoje, assim: o homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. E foi isso que vivemos aqui, uma noite de oração, fortalecendo nossa alma, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança. E já deu para entender com um tema, com um título que foi vivido hoje: por meio de oração as muralhas caem, por meio de oração alcançamos o milagre, por meio de oração a graça é derramada, por meio de oração vivemos a cura, por meio de oração alcançamos a salvação, por meio de uma vida em Deus nós viveremos. É aquilo que eu narrei um pouquinho atrás de Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus falava: sem mim nada podereis fazer. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, ele fala que seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, e seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não o fizemos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1038. Isso para vocês entenderem que nós, todos os santos dias, nós aprendemos, nós ouvimos a palavra de Deus e a necessidade de colocar em prática. E mais do que isso, muito mais importante do que isso, aquilo que fala o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, quanto é necessário pôr em prática o Evangelho com a caridade. Um dia Jesus pode perguntar para nós também: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu te vi nu e não te vestisse, te viste com fome, não te deste de comer? Para que a gente entenda que através desse Evangelho é muito lindo viver, mas bota em prática a caridade, como fala 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, a caridade cobre a multidão de pecados. A caridade alcança o coração de Deus, a caridade agrada o coração de Deus, e é com a vida contrita dessa, meu irmão, minha irmã, você que me escuta através dessa noite, através de sua perseverança, os tempos de perseguição ao cristianismo estão a pé. Países fora já estão matando o cristão, países lá fora já estão matando o cristão, perseguindo o cristão. Nós, brasileiros, ainda temos a oportunidade de adorar, ainda temos a oportunidade de fazer cerco de Jericó. Então aproveite aquilo que diz Josué no capítulo 4, no capítulo 24, no versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Põe tua casa em ordem, põe tua vida em ordem, se reveste em Cristo. Não perca uma santa missa, não perca uma adoração, não abra mão de uma adoração sequer. Vem se colocar para Deus, vem amar Deus com a vida, não mais com a boca, mas com a vida. Uma adoração vale mais que uma hora de trabalho de enxada, somente se for uma coisa muito importante. Não perca uma santa missa, se reveste de Jesus, se entregue a Jesus, se dê a Jesus, que na hora da tribulação Ele não vai te falhar, na hora da dificuldade Ele não vai te abandonar, na hora da dor Ele virá em teu socorro, no dia da perseguição Ele vai te valer. É tempo de buscar a Deus, é tempo de amar a Deus, é tempo de viver um cristianismo mais maduro, mais enraizado, mais fervoroso, e a obra de Deus recai sobre nossa vida. Deus é amor, como diz 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. E mais importante do que isso, Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 6, tem uma passagem muito linda que fala assim: o amor é forte como a morte. Às vezes a gente fala assim: mas a minha vida está tão difícil, mas a minha vida é tribulatória. Minha gente, meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham, vivemos em tempo de tribulações. O cristão, o católico verdadeiro, que vive seu cristianismo lutando, ninguém é perfeito, mas lutando, se cair, confessa, se cair, confessa, 30 vezes cair, 100 vezes cair, ele confessa, ele corre atrás, ele será perseguido, ele será caluniado, mas uma certeza nós temos: alcançar a salvação da nossa alma, colocar nossa esperança em Deus, colocar nossa fé em Deus, acreditando que Deus tem um céu guardado para nós. Vale a pena abraçar a nossa cruz, vale a pena buscar Jesus, como fala 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, a nossa linguagem é a linguagem da cruz, como fala 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, não pregamos o Cristo morto,
mas o Cristo crucificado é escândalo para os pagãos, loucura para os judeus. A nossa linguagem é a linguagem do Cristo crucificado. Jesus falou em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 38, e Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Seu matrimônio está difícil, abrace a cruz, não pelo seu marido, não pela sua esposa, mas por amor ao Cristo. Seu filho está dando trabalho, suporte-o, não pelo seu filho, mas por amor a Cristo. Seu trabalho está difícil, sua vida está difícil, sua enfermidade está difícil, abrace, espere, se oferte a Deus, colocando o olhar no Cristo crucificado, porque é a nossa esperança. A palavra do Senhor fala em Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 3: se se alista para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Deus nos provará, e Deus só vai provar os melhores, porque a prata e o ouro, a gente só vê aquele brilho esplendoroso, porque passou pelo fogo da provação. Um dia a nossa esperança é chegar no céu brilhante, porque passaremos pela grande tribulação para a glória dele. Amém.